galera! Sejam muito bem-vindos à monitoria de cálculo 3. Para quem não me conhece, eu sou a Ani. Hoje nós vamos falar sobre o valor inicial da equação diferencial. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo sobre equações diferenciais. Agora que nós já sabemos resolver uma equação diferencial, o que aconteceria se nós colocássemos valores numéricos dentro dela? Como seria para achar o valor inicial da equação diferencial? Primeiro, nós podemos dizer que o valor inicial é a condição inicial que determina o valor específico do momento de início. Então, se a gente quer achar um valor para ela, esse valor que a gente precisa achar é o valor da constante. Agora vamos entender como achar o valor inicial. Eu já deixei algumas questões aqui para poder fazer com vocês. E essa número 1 eu tirei da letra C que a gente já tinha feito, que era dy sobre dx igual a 7xy ao quadrado. E a gente já tem a resposta dela porque a gente já fez, que é menos 1 sobre y igual a 7x ao quadrado mais c. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a condição inicial que ele está te dando. E a gente tem que ver se essas condições vão satisfazer ou não o nosso valor inicial. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar o c da constante. Porque nós temos o valor de y e nós temos o valor de x. Todo mundo entende essa leitura aqui? Quando a gente está fazendo esse tipo de leitura de y igual a 0, y2 igual a 1, lembra o f de x, que é igual a y, quando a gente está montando um gráfico. E aí o x está aqui e o y está aqui em cima, e um é em função do outro. Então, a gente tem um valor de x e um valor de y. Então, o valor que está dentro do parênteses corresponde ao valor de x, e o valor que ele está igualando é o valor de y. Vai funcionar da mesma forma. Primeiro vamos começar passando o c para o lado esquerdo da equação, para isolar ele. Então o c está positivo, ele vai passar para o outro lado, vai ficar negativo, igual a 7x ao quadrado sobre 2, e nós vamos passar também para o outro lado, menos 1 sobre y, que vai ir para o outro lado positivo. Só que esse c aqui que está isolado não pode ficar negativo. Então nós vamos multiplicar a equação toda por menos 1. E aí vai ficar c igual a menos 7x ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre y. E agora a gente pode começar a substituir. São duas condições, a condição 1 e a condição 2. Vamos começar pela condição 1. Na condição 1, x vale 1, então 7 vezes 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre y vale 0. 1 sobre 0. Agora, continuando, c é igual 1 ao quadrado é 1. 7 vezes 1, 7. Menos 7 sobre 2. Esse 1 sobre 0 não existe. Sempre quando tiver um número dividido por 0, a conta vai dar erro. Então, a gente acabou essa conta. Ele vai acabar aqui no menos 7 sobre 2, não tem problema deixar número com fração. Então, essa
nossa primeira condição satisfaz. E agora vamos testar satisfaz com condição inicial. E agora a nossa segunda condição. Menos 7 vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 1. 2 ao quadrado é 4, tudo isso sobre 2, 1 sobre 1 é 1. Menos 7 vezes 4, menos 28 sobre 2, menos 1. C é igual a 28 sobre 2, que vai dar 14, só que negativo, menos 1. Então, C é igual a menos 15. Então, as duas condições satisfazem como condição inicial. E tá errado as duas satisfazerem? Não, não tá errado. Na integral, existe o número da constante justamente para isso. Tem o número da constante porque não tem uma condição inicial para cada uma. Existem várias condições que podem ou não servir para esse nosso problema. E não tem problema se o número der positivo ou negativo, ou com vírgula ou em fração. Agora, número 2. dy sobre dx igual a xe elevado a menos y. Então, primeiro a gente tem que resolver, né? Essa não está resolvida, a gente não tem o resultado. Então, vamos lá. dy, a gente já pode, como aqui é 1 vezes, são de variáveis separáveis, então a gente já sabe que vai trocar o y com o dx de lugar. Então vai ficar dy sobre e elevado a menos y igual a x dx. E aí a gente já vai vir com a integral. Se eu olhar na minha tabela de integrais, eu consigo achar dy sobre e? Não. Mas eu consigo achar e elevado a u du. Então, eu vou jogar o e para cima. E para isso, esse y vai ficar positivo. Então, e elevado a y dy é igual a x dx. Se a gente olhar agora na fórmula de número 5, a gente acha uma fórmula igualzinha a essa, certo? Então, e elevado a y dy é igual a e elevado a y. Agora vamos no nosso rascunho para poder fazer essa outra integral. Ela é parecida com a fórmula número 2 da nossa tabela de integral. Já aqui no nosso rascunho, x dx, quando não tem nada do lado do x, ele está elevado a 1, mais 1 sobre 1, mais 1. Vai virar x ao quadrado sobre 2. Agora vamos voltar para a nossa folha oficial. E e elevado a y é igual a x ao quadrado sobre 2
mais C. Agora nós vamos isolar o C. C foi para o lado esquerdo, ficou negativo. Repete x ao quadrado sobre 2. E foi para o outro lado, ficou negativo, elevado a y. Multiplica tudo por menos 1 para ficar positivo o C. E aí, o x ao quadrado sobre 2 fica negativo. E o e elevado a y fica positivo. E a gente entra na fase de substituição. Lembrando que o que está dentro do parênteses é x e o que está do lado de fora é y. C é igual a menos 0 ao quadrado sobre 2 mais e elevado a menos 2. 0 ao quadrado é 0. 0 dividido para 2 também é 0. Então essa parte aqui zerou. C vai ficar igual, o e está elevado a menos 2. Então, para deixar esse 2 positivo, a gente vai colocar 1 sobre e. E agora, como é que a gente vai descobrir esse valor de e? Vamos usar a calculadora. Eu peguei a minha calculadora aqui. Acho que assim dá para enxergar a calculadora toda. Tem como descobrir o e na nossa calculadora. Não sei se tá dando para ver, mas o meu e tá aqui em cima do ln. Para eu ativar ele na calculadora, eu preciso apertar o Shift e depois o ln. E aí já vai aparecer e elevado, o nosso está elevado a 2, deu 7,3890. Sempre quando a gente faz uma conta, ela fica registrada na calculadora. E para a gente retomar o último valor da resposta, a gente vem no ANS. Então, como é 1 sobre e ao quadrado, a gente vai fazer 1 dividido por ANS, que é o nosso e ao quadrado que a gente já achou. E aí vai dar 0,13533. A gente pode deixar 3 casas decimais ou 2. Nosso C vai ser 0,135. E por enquanto é só. Não se esqueça de seguir a UGB nas suas redes sociais e obrigada por ver o vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar o seu comentário.